Ei, Zé, traz aquele trem que eu te falei aqui pra gente. Pro mineiro, tudo é trem, não é mesmo? Só que dessa vez, a história que a gente vai contar aqui no Resgatando Juiz de Fora vai ser desse trem aqui mesmo. Dessa vez, nessa nova série do Resgatando Juiz de Fora, mais uma vez a gente vai trazer um trabalho, uma pesquisa acadêmica inédita para vocês, que ainda não foi mostrada para ninguém. E com isso a gente vai contar a história das ferrovias, dos trilhos da nossa cidade. Então, dessa vez, além de eu convidar vocês a saírem caminhando comigo pelas memórias da cidade, eu vou pedir para vocês me acompanharem também através dos trilhos da nossa cidade. Bem-vindos a mais uma nova série do Resgatando Juiz de Fora. Para começar, eu chamei para conversar comigo o professor Pedro Machado. Foi ele, junto com o professor Wagner Batella e os bolsistas Luciano Caramês e Matheus Jacinto, que iniciaram esse projeto com o objetivo de estudar os impactos dos trens na organização interna das cidades. É um trabalho longo, ainda em andamento, e que iniciou ano passado e vai até o final de 2026. A nossa área de pesquisa, a nossa contribuição de pesquisa aqui, ela se insere dentro do recorte que na época da Estrada de Ferro Dom Pedro II se chamava Quarta Seção. Ela vai de Três Rios até a estação de Mariano Procópio. São 13 estações dentro desse intervalo. Então é uma pesquisa bem longa, bem extenuante, porque nós temos até estação que não existe mais, outras que foram recuperadas, outras que têm outros usos, outras que... enfim. E uma das hipóteses iniciais que a gente tem era, de certa forma, estudar aquilo que comumente a gente vê em livro didático, vê isso, escuta isso, de certa forma, é muito genérico falar isso. Que a ferrovia implantou, foi muito importante para o processo de ocupação, o processo de povoamento, quando, na verdade, na nossa região, nós vimos que a coisa não é bem assim. Na verdade, a ferrovia ela se aproveitou de uma estrutura pré-existente, exatamente porque ela veio para facilitar a vida do cafeicultor, do café e não do passageiro. Então, das 13 estações que nós temos entre Três Rios e Mariano Procópio, 12 são ou foram instaladas em locais que já existiam. No final do século XIX, o trem era sinônimo de progresso. Segundo o professor, era a grande internet da época por ligar tudo e todos. Todas as localidades, todas as regiões queriam ter o trem, já que ele proporcionava um conforto de mobilidade que até então não existia. Pedi que ele contasse a história desde o início. Bom, no nosso caso específico de Juiz de Fora, onde o trem vai desempenhar um papel fantástico, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, ela nasce no Rio de Janeiro em 1855. E é oportuno dizer isso, porque quando ela nasce, Juiz de Fora ainda não é nem cidade, é uma vila, é a vila de Santo Antônio do Paraibuna, ainda em 1855. Essa mesma ferrovia vai chegar em Três Rios em 1867. Aí sim tem um divisor de águas importante para a nossa história. Por quê? Porque quando o trem saiu de lá, Juiz de Fora era uma vila, nem era cidade. E quando ele chega em Três Rios em 67, já se chama Juiz de Fora, já é uma cidade e já é um dos maiores produtores de café que nós temos na Zona da Mata. Então a história muda um pouco. Chegar, atender Porto Novo do Cunha já não é o bastante, então se pensa em fazer e se concebe a passagem de um ramal, vamos botar assim, um novo ramal, chamado Linha do Centro, que vai sair de Três Rios e vai em destino ao Rio São Francisco, obviamente é o que vai nos atender aqui. E que vai penetrar o território de Juiz de Fora em 1874. Juiz de Fora, no final do século XIX, abrangia um território gigantesco. A primeira estação da linha Dom Pedro II em Minas era a de Serraria, inaugurada em 1874, que fazia parte do território Juiz Forano. Mas aqui, na cidade mesmo, a primeira estação central vai ser inaugurada em 30 de dezembro de 1875. A estação que a gente conhece hoje, a estação central, que tem o relógio, ela é, na verdade, a terceira estação que nós tivemos na área central. A primeira, como eu disse, é essa plataforma de embarque simples de madeira, né, que foi inaugurada em 30 de dezembro de 1875. Depois, em 77, tem a inauguração do segundo prédio. Esse segundo prédio, que está até retratado, ele é um prédio bem
bem menor do que o atual, mas já muito melhor do que a simples estação, a simples plataforma que a gente tinha. Mesmo assim, essa segunda estação fica pequena, porque a cidade passou a ganhar uma importância muito grande com o trem, não apenas de maneira local, como também regional. Em 16 de junho de 1906, é inaugurada a estação, que hoje todos conhecem como a Estação do Relógio. O que acontece em 1906? Nós temos uma inauguração tripla aqui. É uma cidade do interior, veja bem a dimensão disso. É uma cidade do interior, uma cidade que nunca foi capital, mas uma cidade que está inaugurando, está recebendo. Veio no dia 16 de junho de 1906, nós recebemos aqui o ministro da Aviação, o Lauro Miller, o presidente da então Central do Brasil, que era o Osório de Almeida, Gabriel Emiliano Osório de Almeida, acompanhados do prefeito, recepcionados pelo prefeito da época, que era o Duarte de Abreu, enfim. Esses caras vieram fazer uma inauguração tripla. Eles inauguraram a Estação Central, do jeito que a gente conhece hoje, exatamente porque já era o terceiro prédio, porque a movimentação aqui econômica, de passageiros, de cargas, era muito intensa em Juiz de Fora. Nesse mesmo dia também é inaugurada a estação da Creusotagem, que hoje é Francisco Bernardino. A estação de Creusotagem é porque atrás da estação funcionava uma usina de creosoto, que era um produto que se usava nos dormentes ali dos trens. E foi inaugurado o bonde elétrico, as primeiras linhas dos bondes elétricos. Porque nós tínhamos bondes de Juiz de Fora desde 1881, mas com tração animal. E esses são bondes elétricos, inaugurados em 1906. É uma cidade do interior, então veja bem a dimensão que isso tem. Ainda vamos ter muita coisa para aprender com o professor. Só que eu fiquei curioso em conhecer, ou pelo menos ter uma ideia, de como era ou funcionava uma estação de trem de antigamente. No Museu Ferroviário encontrei muitos relógios. Eles pertenceram a várias estações de trens. Tinham um mesmo detalhe em todos eles que logo me chamou a atenção. Alguns, pela beleza, pela importância deles, ficavam na sala do chefe da estação, né? Temos aqui o exemplo, né, desse modelo aqui, com uma curiosidade muito interessante. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês. O 4 em romano desses relógios, como são representados nesses relógios. E tem uma curiosidade, não é por acaso. No início, né, dos primórdios da ferrovia, um agente ele olhou o relógio através do espelho. Ele inverteu, trocou o 4 pelo 6. Com esse erro dele, ele atrasou a saída do trem, onde houve um enorme acidente. Morreu muita gente. Aí ficou determinado como norma de segurança da ferrovia que todo relógio de estação, o 4 fosse representado com 4 pauzinhos. Esse exemplo que nós temos aqui. Então, se você for algum antiquário, que vocês verem um relógio com 4 pauzinhos, com essa representação, vocês podem ter a certeza, é uma forma de identificar como relógio que pertencia a uma estação ferroviária. Esses relógios, gente, eles funcionam a corda, né? É o famoso relógio de pêndulo, né? Aí nós temos aqui o pêndulo, né? A gente coloca o pêndulo para funcionar. Aqui nós temos a corda, né? Para o relógio funcionar propriamente dito. Aqui é a campainha do relógio, né? Onde ele vai dar. Vamos ver se a gente consegue fazer um barulhinho aqui. Onde ele vai dar o sinal. Então, por exemplo, eu vou colocar ele numa hora aproximada aqui. Ó. Aqui no museu não temos o cuco. Muita gente me pergunta, vocês têm cuco aí no museu? Não temos cuco aqui no museu. Esses aqui já assustam bastante as pessoas. Pronto. Aqui agora ele vai funcionar, daqui a uns 3 dias que ele vai precisar da corda nele novamente. O Marco Aurélio falou sobre o chefe da estação. Parecia ser alguém bastante importante. E eu quis saber um pouco mais a respeito, e ele me levou até a sala onde trabalhava quem assumia esse cargo na época. O chefe da estação, para a gente entender a importância dele, era um cargo tão importante que quem dava esse título de chefe da estação para o chefe era o presidente da República. E aqui no museu, neste caso, a gente tem uma cópia, né, um documento assinado de 1931, Getúlio Vargas, dando título de um chefe de estação. Para a gente entender, as pessoas mais importantes que tinha na cidade era o prefeito, o padre, o delegado, o médico e o chefe da estação. Na ausência de um desses, o chefe da estação que assumia a cidade. Tamanho, prestígio e poder. O Museu Ferroviário, escolhido pela gente para contar essa história para vocês, para a gente resgatar
mais essas memórias da cidade, ele já foi à estação inaugurada em 1929. Não adianta a gente se ater só aos fatos para contar essa história para vocês, né? Resgatar as memórias e contar só as questões históricas. Então a gente foi atrás de um personagem. Esse personagem que a gente vai mostrar para vocês agora, que a gente vai apresentar para vocês, ele vai contar histórias da infância dele, porque ele viveu aqui nessa casa. O avô dele era o chefe da estação ferroviária. A Estrada de Ferro Leopoldina nasceu de uma conjunção de diversas ferrovias. Os fazendeiros precisavam tirar a banana de Piau, fez uma estrada de ferro para ele. E assim foi. A Leopoldina veio comprando linhas ao longo do trecho. Então a Leopoldina vem do mesmo lugar que a Central do Brasil, do Rio de Janeiro. Só que ela dá uma volta por Porto Novo do Cunha, depois até Leopoldina e chega em Juiz de Fora pelo outro lado. Uma volta enorme, num terreno topograficamente difícil, com muita rampa, e o trem ficava muito caro. É um dos motivos que levou ela a quebrar. Bom, muito bem. Depois de um certo tempo, a Leopoldina foi comprada pelos ingleses. Aí se transformou em Leopoldina Railway. Com isso, houve um up, né, na estrada de ferro. Ela funcionou muito bem, mas nem os ingleses conseguiram sustentar tal o custo operacional dessa ferrovia. O Estado assumiu a Leopoldina e depois abriu a concessão. A empresa privada que assumiu escolheu a Central do Brasil e a Leopoldina acabou com uma última viagem em 1972. A gente vai contar essa história mais pra frente. Eu quero mesmo saber como começa a história do José Castanão com a ferrovia. Então aqui passavam as linhas do trem, que subiam pelaquela ponte torta que tem ali, que subia, tem uma ideia como era ruim a topografia, que subia pelo Nossa Senhora Aparecida, atravessava o corte de pedra, isso eu estou falando para quem é de Juiz de Fora sabe onde é que fica isso, e de lá ia embora. Então é uma história muito conturbada da Leopoldina. Até que um dia eu nasci em Astolfo Dutra, na estação da Leopoldina em Astolfo Dutra. Meu avô era chefe de estação e eu nasci com ele lá. Nasci lá, fiquei lá uns dias. Nesse lugar do corte de pedra, onde a ferrovia atravessa, hoje parece ter um motel do lado de lá, o meu pai era vendedor ambulante. E nessa brincadeira ele foi atropelado e morreu ali, em cima da linha do trem, que ele morreu por um caminhão e caiu na linha do trem. Então a minha vida está bem intrincada com a estrada de ferro. Bom, depois disso, nós viemos para Cataguases, fiquei muito tempo em Cataguases. Cataguases é uma cidade menor que Juiz de Fora, mas tinha um movimento ferroviário muito mais forte. E hoje tem um trem de um produto que passa lá, que eu não me lembro, e aqui acabou. Depois de Cataguases, viemos para Juiz de Fora. Então fiquei aqui em Juiz de Fora, morei aqui durante uma boa parte da minha vida. Quando eu comecei a morar aqui, não havia Avenida Brasil, tinha um campo de futebol aqui na frente, que tinha um time do Leopoldina e tinha o time das regiões, o futebol de várzea era muito desenvolvido naquele tempo, e era muito movimentado. Então, todo final de semana, principalmente domingo, a gente sentava na varanda, eu não descia, eu ficava sentado na varanda, ali de cima, olhando o futebol. Quando chovia muito, Juiz de Fora inundava, e aqui o rio Paraibuna transbordava, e enchia o campo de água. E a turma da meninada que morava aqui, a gente ia nadar ali. Então eu nadei muito na água do Paraibuna aqui na frente. Aqui a gente brincava nos armazéns e tudo mais, o pessoal da estrada me conhecia, e da ferrovia, o pessoal falou, mas era da estrada. Me conhecia, a gente brincava nessa região aqui, então isso aqui era era o meu quintal. Na época não existiam as mesmas facilidades de hoje. Telefone, então, alguns poucos lugares tinham. A estação era um desses lugares. Nós temos o telefone, e esse telefone ele tem uma curiosidade, de que no passado, o que acontecia? Ou era nas fazendas, ou nas estações, né? Inclusive a música do Milton, né? A vida na estação é a vida desse meu lugar. Aqui estamos no exemplo típico. A comunicação era tudo através da estação. Você mandar uma mensagem, né? Você receber ligação. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, você ia receber uma ligação de um parente seu. A ligação vinha para a estação,
Era comum ter as crianças brincando perto das estações, então essa é a época do famoso molequinho de recado. Eu costumo brincar que é a época do telefone molecular. O que acontecia? A ligação chegava na estação, chamava o menino, vai lá na casa da Dona Maria, fala com ela que daqui a 20 minutos a filha dela vai ligar. Nós tínhamos o primeiro telefone, o único telefone da região. Então, o telefone ficava ali. Quando tocava o telefone, era para alguém aqui de perto, meu avô mandava chamar. Mandava quem? Eu, claro. Zé Alberto, vem cá. Descia, vai chamar fulano. Eu saía correndo aqui, ia buscar fulano. Então a gente fazia essa função social na região também. A Estrada de Ferro sempre foi uma instituição muito social. Ela sempre prezou pelo desenvolvimento. O José Castanão continua de forma nostálgica a nos levar aos seus tempos de infância. Eu viajei com ele nesse resgate de memória pessoal, mas que pertence a todos nós. Aqui tinha um portão que a carga vinha para o caminhão. E ali um portão para os armazéns que estão do lado de lá. Isso aqui eu nunca vi aberto na minha vida. E nunca. Tanto que a gente tinha... fechado. A gente tinha uma passagem secreta, que era esse último aqui, ó. E aqui era a nossa passagem secreta, onde a molecada passava sem controle. Não tinha esse último aqui, a cabeça passava e a gente vinha brincar aqui de tarde, de noite. Apesar do medo, que você não sabe como que isso aqui dava medo à noite, na escuridão, né? Eles até, dá para ver que completaram, Já né? completou aqui para fechar, tá vendo? Para não deixar aberto. A gente está de volta, trazendo a história dos trens daqui da nossa cidade. Eu já consegui perceber que esse é um assunto que toca muito os corações das pessoas, os corações dos juiz-foranos. Então a gente levantou ainda mais informações para vocês sobre essas memórias que precisavam ser resgatadas aqui da nossa cidade. Então continua caminhando comigo, caminhando pelos trilhos de Juiz de Fora. Bem-vindos a mais um episódio do Resgatando. Vamos só relembrar para retomar o fio da meada. No episódio passado, o professor Pedro Machado terminou a sua fala dizendo que em 16 de junho de 1906 tivemos uma inauguração tripla em Juiz de Fora. A estação da Central do Brasil, a estação da Creosotagem e também tivemos a inauguração dos bondes elétricos. Foi um salto para Juiz de Fora. O trem viabiliza uma nova economia. Por quê? Porque o que acontece com a economia de Juiz de Fora é que ela era baseada, vamos botar assim, era baseada numa monocultura baseada no café, que era aplicada, desenvolvida no meio rural do município. Nós tínhamos um município muito grande, mas com uma população urbana muito pequena. O que o trem viabiliza? O trem viabiliza você trazer matéria-prima e exportar produto. E aí vai se desenvolver um trinômio em Juiz de Fora interessantíssimo no final do século XIX. É um trinômio. Desses elementos é a grana disponibilizada pelos cafeicultores. Segundo é a geração própria de energia elétrica. Olha que coisa maravilhosa que a Juiz de Fora consegue reunir. E o trem, que é o grande transporte, o grande meio de transporte, o grande meio de mobilidade que vai interligar Juiz de Fora com o Brasil inteiro, especialmente com a sua região, mas com o Brasil inteiro, e que vai viabilizar, portanto, a chegada de matéria-prima e a exportação do produto acabado. O que se desenvolve em Juiz de Fora? A indústria têxtil. A indústria têxtil é a que mais se beneficia, que é uma economia urbana, não tem nada a ver com café. Uma economia urbana, uma produção industrial. Eu acho que a primeira grande produção industrial que se tem em Juiz de Fora. A primeira indústria têxtil se estabelece aqui em 1883, que é aquela Morris Steel and Whittaker, que depois a gente chama aqui de fábrica dos ingleses, Ferreira Guimarães, enfim. E depois dela se seguem outras, mas outra importante é a do Bernardo Mascarenhas, em 1888. Quer dizer, tudo viabilizado pela chegada do trem. Aonde essas grandes indústrias, são grandes indústrias, grandes pátios, grandes plantas, onde que elas se implantam? Elas se implantam do lado da estação ferroviária. Então, a Ferreira Guimarães está do lado da estação do Mariano, a Bernardo Mascarenhas está do lado da estação central, que isso facilitava tanto a chegada do algodão, que era matéria-prima que eles usavam na tecelagem, quanto
a exportação do produto. A chegada do trem causa uma mudança significativa na dinâmica urbana, dessa necessidade de se estar próximo à estação. Com isso, a atualmente conhecida Praça da Estação passa a se consolidar. Até hoje, todo o seu entorno é repleto de patrimônios históricos. A Praça da Estação, até hoje, né, um dos sítios mais importantes que nós temos na área urbana de preservação da memória arquitetônica. Todos os prédios são do final do século XIX ou início do século XX. E os prédios eram basicamente assim, comerciais, se você olhar. Eram hotéis, eram restaurantes, associação comercial, enfim. Eram prédios, vamos botar assim, né? Eram prédios ligados à economia que estava sendo motivada pelo próprio trem. Mas além disso, que eu acho importante pra caramba pra gente, é que o processo de expansão urbana de Juiz de Fora, ele se dá por estradas. Né? Desde aquele isolamento da margem esquerda, quando se passa para a margem direita e vem ocupar uma estrada aberta pelo Alto de 1840, tem o seu primeiro impulso em direção à Grande Planície, em direção ao Rio Paraibuna, em 1861, com a abertura da União Indústria, do Mariano. E o trem reforça isso, porque o trem traz a expansão urbana para mais próximo ainda do Paraibuna. Ou seja, na verdade o que o trem faz é uma expansão daquela malha urbana que a gente tinha, tímida, e se você olhar nos mapas, você vai ver que o que acontece é uma continuação, uma continuidade, uma expansão das ruas que já existiam. É importante se falar sobre isso, porque muita gente tem o hábito de dizer que o trem corta as ruas, corta as estradas, quando na verdade é mesmo uma extensão delas, como foi dito aqui. Tem uma petição na Câmara de 1881, 1882, de um cidadão doando parte do seu terreno apenas para a continuação da Rua da Liberdade. A Rua da Liberdade é a Floriano Peixoto de hoje. Exatamente para chegar até, e a exposição de motivos dele é bem clara. Porque botou a estação lá, então eu quero que ele se sentiria, obviamente, beneficiado pela expansão dessas ruas que iam todas chegar ou na Praça da Estação ou na rua que hoje atual se chama Francisco Bernardino, que é a rua que contorna, né? Que é paralela aos trilhos do trem. A presença da estação do trem, nossa, vai remeter a um desenvolvimento até então inesperado, né? Impensável para aquelas localidades. Junto com o trem, o a reboque da estação ferroviária, vem a estação de Correios, que era o trem que fazia esse papel de levar mercadorias, cartas, mercadorias, etc. Vem estação de telégrafo, vem comércio, vem hotéis, enfim. O trem faz isso, ele enriquece de serviços e de comércio aquelas localidades que ganham as suas estações. Por isso a população era toda ávida para ter uma estação. Além disso, na época, uma agência de estação prestava muitos serviços necessários para a população. Ela não apenas vendia passagem. Imagina, tem em um único lugar uma telefônica, um banco e um local para envio de mensagens. Tudo que tem nessa sala é realmente como eram realmente as estações na época, né? E uma curiosidade interessante, a gente vê a evolução da tecnologia, né? Praticamente boa parte desses objetos hoje a gente tem acesso, né? Ou seja, está na nossa palma da mão, né? Hoje você compra passagem pelo celular, serviço bancário pelo celular, liga, né? Tem até o telefone, né? Para usar. Então, para a gente ver esse processo da evolução da tecnologia, né? E aqui a gente tem os bilhetes. Você chegava na agência, você comprava o seu bilhete. Quando você ia embarcar, o agente furava, né? Picotava isso aqui chama picotador. Então ele fazia um buraquinho, você estava apto a embarcar. Mas vejam só isso. O Marco Aurélio não é apenas o supervisor do Museu Ferroviário. Ele é também um personagem desse resgate de memórias, porque a ferrovia também faz parte da história da família dele. Eu sou neto de ferroviário, né? Meu avô trabalhava no ramal, antigo ramal de Lima Duarte, né? E meus tios, né, moravam numa casa de turma, no bairro Benfica. Peraí. Aqui eu vou ter que interromper bem rapidinho o Marco Aurélio para explicar para vocês
que as casas de turma eram residências antigas construídas pelas companhias ferroviárias para abrigar os seus trabalhadores e as suas famílias. Algumas vezes eram necessários reparos urgentes e eles já estavam ali de prontidão para agir. Praticamente, assim, a minha parte da minha infância, dos 3 aos 5 anos, eu vivi nessa casa de turma, no bairro Benfica, e as nossas brincadeiras eram praticamente todas na linha. Eu me lembro que, por eu ser o menor da turma, meus primos me colocavam sentado um carrinho, gente, com 2 rodas, que é encaixado na linha, chamado trole. Então, por eu ser menorzinho, eles me colocavam sentado nesse trole, né, e a gente saía, né, correndo pela linha, né. Tem uma história muito interessante da infância do meu pai, que é muito legal de contar. Meu pai, boa parte dele, como ele era de Penedo, era comum nos pátios das estações ficarem vagões de material, né, de saca de café, né, era comum ter vagões parados no pátio. E nessa época os vagões eles eram parados, né, manualmente. Qual a brincadeira predileta das crianças da época, na infância do meu pai? Eles destravavam esse freio com uma barra de ferro, encaixavam na roda do vagão, fazia pressão, o vagão começava a andar, a garotada pulava no vagão. Vocês veem o perigo que era, né? Era só brincadeira tranquila. E tem mais, hein? Olha só. E eu me recordo também, assim, memória de infância, como se descobria que havia o trem. A gente colocava o ouvido na linha, com uma pedra batia na linha. Se desse eco, você ficava sabendo que não tinha trem. Então você podia ficar brincando à vontade. Quando você batia com a pedra e não reverberava, o som não voltava para você, então você tinha que ficar atento que havia trem. E essa técnica dava tanto certo, você se lembra que eu comentei sobre o trole. Você tinha que tirar o trole correndo da linha, porque o trem estava vindo no sentido contrário, né? E essa era a diversão, né? Minha diversão. E eu tinha o privilégio de ser o menorzinho da turma, né? Então... Vamos a mais uma curiosidade? Você sabia que o sino da estação também era um meio de comunicação? Cada tipo de toque emitia uma informação diferente. Interessante a gente entender o papel do sino nas estações. O sino ele tinha um toque para avisar. Um exemplo: 3 toques, o trem chegando do Rio de Janeiro. 10 toques, autoridade chegando. Morreu alguém na cidade, aí tinha um toque específico, né, para nota de falecimento, né? Trem indo para São Paulo, ou seja, o próprio sino já era uma forma de mensagem dentro daquela comunidade. E curiosamente aqui no museu, no nosso acervo, a gente tem um sino que ele participou de uma feira, a primeira feira agroindustrial do Brasil, né, da Guarabara, e foi um sino premiado por Dom Pedro II, pela sua beleza sonora, né, e pela beleza do sino mesmo, que era comum ter esses concursos de sineiros, entendeu? Bom, eu já sabia que isso ia tocar muito o coração de vocês, porque toda criança teve um brinquedinho de madeira, ou alguns tiveram ferrovias, né, de brinquedo, e tem adultos que têm peças colecionáveis de valores até inestimáveis. Mas todo mundo tem algum contato com os trens, seja dessa maneira, seja visual, seja como passageiro, ou pessoas que trabalharam nas ferrovias aí pelo Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, só que tem muito mais aí pela frente. Quando eu comecei a levantar a história para a gente contar sobre as memórias dos trens aqui da nossa cidade, eu já sabia que tinha uma parte que eu não podia deixar de contar, que é a história do Xangai. Porque até hoje, para todo juiz forano, o Xangai está no seu coração. Porque naquela época, as pessoas não viam só os trens passando. Elas estavam dentro desses trens que estavam passando. O Xangai até hoje, ele desperta uma memória afetiva muito forte em todo mundo daqui de Juiz de Fora. Então eu vou convidar vocês para mais uma vez passear com a gente para resgatar as memórias da nossa cidade, dessa vez através da história dos trens. Esse episódio é especial. Juiz de Fora merece.
A cidade está completando 175 anos de histórias inesgotáveis e culturalmente ricas que a gente sempre conta aqui. E hoje eu vou começar apresentando mais um personagem para vocês, Manuel Marcos Monachesi, ou somente Monachesi, como é conhecido esse cara, completamente apaixonado pelo mundo ferroviário. Ele conta como começou a sua história. Começou ainda pequenininho, porque meu pai era engenheiro da sinalização lá em Mariano Procópio. Nos anos 50, eu tinha 2, 3 anos e ele me levava para lá e eu ficava maravilhado vendo os trens, locomotivo vapor, os carros, né? E minha primeira experiência com trem, papai me levou na cabine de uma máquina a vapor, tinha um maquinista lá, gordão, fortão. Falou, menino, segura essa cordinha aqui e puxa. Na hora que eu puxei era o apito. Deu aquele apito longo. Eu fiquei assustado, papai riu, ele riu. Foi meu primeiro contato com a ferrovia. Esse amor existe desde meu bisavô, avô, que foram maquinistas e trabalhadores da Central do Brasil, da qual eu tenho muita honra de ter trabalhado lá no sertão. Então, desde pequeno, eu sempre fui ligado à ferrovia. A casa onde a gente morava lá no Poço Rico, que era emprestado ao engenheiro, do papai, ficava do lado da linha, então eu ficava sentado em cima do muro, vendo passar trem de carga, Xangai, trem de passageiro, e isso era constante. Então, eu brinco que eu não tenho veia, eu tenho um trenzinho que sobe levando sangue para baixo e para cima no meu corpo. Então esse é o meu grande amor pela ferrovia. Monachesi seguiu o caminho ensinado pelas gerações anteriores. Seu avô dizia que se a ferrovia entrasse na vida da pessoa, ela nunca mais sairia. Passa a ser a sua segunda família. Além desse vínculo forte desde criança, ele também trabalhou 28 anos na ferrovia, desde 1972. Eu ainda estava fazendo a engenharia elétrica aqui na Federal, e surgiu os estágios para se fazer através do projeto OPEMA, no Rio de Janeiro. E tinha vaga aqui em Juiz de Fora. Então eu vim aqui como estagiário de engenharia. Fiquei aqui 1 ano e meio. Depois como estagiário de engenheiro, quando eu formei, aí fui trabalhar em Lafayette. Fiquei lá quase 3 anos, uma escola de vida para mim. Muitos amigos que até hoje eu deixei lá. Você, juiz forano, o que você lembra da história dos trens daqui da nossa cidade? O que você lembra da Leopoldina? O que você lembra do Xangai, que viveu até 1997? Bom, eu estou aqui para contar essa história para vocês, mas eu queria também ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês também pensam a respeito? Então eu e Maíra fomos até as ruas para escutar um pouquinho a população, para contar para a gente um pouquinho das memórias afetivas. O Xangai, na época que eu usei muito, foi na década de 50 que eu estudava. E normalmente tinha dia que eu era convidado para sair da sala de aula ou matava a aula. Aí nós descíamos a Alft, ia até na estação, pegava o Xangai para ir até Matias. A falta que eu tenho é de poder proporcionar para o meu neto essa experiência que meu filho teve, de andar no Xangai, porque muitas das vezes a gente não tinha dinheiro para fazer um passeio, e o Xangai era um passeio muito bom. Era um momento mágico, né? Que geralmente a minha mãe, quando ela recebia o pagamento dela, ela levava a gente para passear. E eu e meu irmão, ela sempre levou a gente para ir passear de Xangai até Matias. E era um momento mágico, porque era assim, né? A gente era pequeno, nós éramos pequenos, então era aquela coisa assim, poxa, aquela aventura, aquela coisa, sabe, que a gente só via em televisão preta e branca na época, né? Porque viemos de uma família humilde. E assim, era mágico todas as vezes que a gente entrava no Xangai. E qual é a história do Xangai? Por que ele tem esse nome? Eu fui atrás do Rafael, professor e mestre em geografia. Adivinha sobre o que foi a sua dissertação de mestrado? A partir de 1920, nós já tínhamos um expressivo transporte ferroviário de passageiros em Juiz de Fora, né? E a partir de 1923,
nós temos a criação pela Rede Ferroviária Federal de um trem de subúrbio ligando Juiz de Fora a Matias Barbosa, que foi o Xangai, né? Inicialmente ele não levava essa alcunha, esse nome, e isso surgiu poucos anos depois, 10 anos depois, quando o trem já estava bastante tempo em funcionamento, que passaram a chamar o trem de Xangai. Isso é uma história curiosa que muitos historiadores às vezes contam e ninguém sabe ao certo de onde veio. Que a história do nome Xangai, ela parte de um filme estadunidense que estava sendo transmitido nos cinemas aqui em Juiz de Fora, nessa década de 1930. E o Xangai, nessa época, ele era conhecido como uma sigla, né, de trem misto. Só que quando passou aqui em Juiz de Fora o filme, né, o Expresso de Xangai, que é passado na China, mostrava um trem levando trabalhadores. Aí você vê que o brasileiro para isso ele assimila as coisas muito bem. Então, o Xangai, pronto, virou Xangai desde aquela época. A famosa Marlene Dietrich, né, que é a famosa artista alemã, na época em Áurea. Então, de lá para cá, virou o famoso Xangai. Eu encontrei um trecho de filme gravado por João Carriço, que retrata exatamente trabalhadores da indústria de material bélico, conhecida como Imbel, desembarcando do Xangai para o seu dia de trabalho. Os trabalhadores da Imbel, que ela surgiu em 1934, já tinha mais ou menos 11 anos de Xangai em operação aí, eles utilizavam muito o trem Xangai para chegar até a estação. Hoje é próximo ao bairro Araújo, mas a próxima estação de Benfica, que era a estação final do Xangai, né? Então eles utilizavam muito essa estação e o trem para chegar até Imbel. Muitos trabalhadores da Imbel, inclusive na época, moravam em Matias Barbosa, né? O trem ele foi criado justamente para fomentar a vinda desses trabalhadores para a cidade. A parada Coronel Felício Lima, ela foi construída junto com a Imbel, para poder os trens pararem ali e os empregados da Imbel, da construção, e depois os funcionários poderem ter um acesso de Juiz de Fora até lá e vice-versa. Depois não teve mais muito, o pessoal ia mais de um ônibus. E com o programa da duplicação da linha, da qual eu participei, desde o túnel aqui do quilômetro 272 até Benfica, para poder atender a siderúrgica Mendes Júnior, na época, a linha seria duplicada para poder ter mais trens, tá, levando minério, levando sucata, carvão e outras coisas mais. Então, houve essa duplicação e quando chegou ali, o empreiteiro falou, não, eu ia passar um cabo de aço no trator e ia derrubar. Ela não faz isso não, ela é histórica. Vamos fazer o seguinte, então a platibanda de cima ela foi cortada, e ali um pedaço da passarela foi cortada e deu condições de colocar as duas linhas ali e chegar no pátio Benfica. Então, quando estava tudo prontinho, falaram assim, vamos parar a obra. Foi por quê? Porque vai entrar em operação a Ferrovia do Aço. Então, muita coisa não vai ser mais pela linha do centro, vai ser por lá. É tanto que depois foi retirado a segunda linha. No mergulhão, tem a previsão para as duas linhas. Então, aquela parada ali, ela era histórica. Ela participou muito, tanto da Imbel quanto da ferrovia. E era uma parada bonitinha, simpática. O Xangai partia de Matias Barbosa em apenas 2 horários. Saía às 5 da manhã em direção a Juiz de Fora para fazer um percurso de mais ou menos 36 quilômetros em 1h30. Após chegar em Juiz de Fora, ele apenas retornava para Matias às 6h30 da tarde, onde pernoitava para fazer o mesmo trajeto no dia seguinte. Inicialmente, ele era composto por uma locomotiva e apenas 2 vagões, um de primeira e um de segunda classe, pintados de azul e branco para não confundirem com as outras linhas que trafegavam pelos trilhos da cidade. E com isso, ele foi
transportando centenas de milhares de pessoas ao longo dos anos, até chegar na década de 80 e 90, em que o rodoviarismo ficou cada vez mais forte na cidade, os bondes já haviam sido extintos e o Xangai ainda resistia por um bom tempo. Ele conseguiu resistir adentrando a década de 90, né? E por iniciativa do então presidente Itamar Franco, ele foi reformado, né? Ele foi ampliado, reformado, trocaram-se o assoalho, os bancos, a pintura dos vagões, bem como da locomotiva em si. Então, todo esse contexto de reforma do Xangai, né, duplicou a capacidade dele. Ele passou a carregar 300 passageiros por viagem. E aí, a partir dos anos 90, nós já temos mais horários de Xangai, mais viagens, inclusive aos finais de semana. E aqui eu tomo uma liberdade, porque eu considero mencionar o Xangai nesse período pós-1990 como um trem turístico, porque ele serviu muito como um trem turístico aos finais de semana, nas férias escolares. Eu tenho essa memória de passear com a minha família de Xangai pelos finais de semana. Então, tudo isso culminou para que ele continuasse serpenteando pelos trilhos até a década de 90. O Itamar Franco ele vem a Juiz de Fora em dezembro de 1994 para reinaugurar o Xangai. E essa visita do Itamar Franco ela tem alguns poréns. Ele veio não só para isso, como o Xangai já tinha sido cotado como um dos meios de transporte que viabilizariam o deslocamento dos funcionários da futura fábrica da Mercedes-Benz, que ia se instaurar na zona norte da cidade. A promessa da Mercedes-Benz era entre 1996 e 1997, só que ela ficou pronta só em 1999. Parecia ser o golpe derradeiro contra o amado e velho Xangai, mas já havia um conjunto de fatores para isso. Além do mais, começou a acontecer o processo de concessão de uso da ferrovia. Quando o projeto de privatização, que foi um arrendamento, tirou das concessionárias que iam arrendar todo o transporte de passageiro. Quem quisesse podia bancar, mas a gente sabe que... Então o Xangai ainda ficou mais 2 anos, porque com isso desativou-se a oficina de Três Rios, de Dumont, você não tinha mais locomotiva para poder trafegar, os carros precisavam de manutenção, então encerrou-se esse ciclo. Mas eu me lembro, várias vezes eu fiz esse trajeto para subir, para descer, gostava de ver. Quando fizeram o colégio militar, aumentou mais ainda a demanda, o pessoal do RO, Benfica, então usava demais o trem Xangai. O Monachese fala com a gente sobre um possível projeto que poderia ter ocorrido. Não aconteceu. E o Xangai ficou mesmo apenas na nossa memória. Nós na rede, nessa época, nós queríamos transferir a eletrificação de Barra do Piraí, que estava sendo desativada, para poder trazer de Benfica até Matias. Os trens elétricos igual ao Rio de Janeiro. Só não veio porque o Rio de Janeiro não autorizou a transferência de 4 conjuntos de carros. Mas de 15 minutos você poderia sair, em 15 minutos, de Benfica e chegar aqui na Praça da Estação. Então foi um projeto que eu participei, tudo, a gente estava todo... Mas aí veio a ordem de cima, né? E nesse caso o Xangai seria uma coisa maravilhosa para atender a todos. Mas eu me lembro muito dele passando, quando eu morava ainda no Poço Rico. Né? A máquina às vezes não vinha de frente, ela vinha de ré, não fazia reversão. E checo descendo com o pessoal na janela. Era gostoso de ver. Primeiro os carros de madeira e depois os carros de aço carbono. Foram feitos lá na oficina de Valença. Muita saudade do Xangai. Que trem era esse que chegava de Matias todos os dias? O nome de batismo foi escolhido pelo povo juiz-forano. De início, era apenas um apelido, que depois virou nome próprio mesmo, sempre pronunciado com intimidade.
Tem demonstração de amor maior do que essa? O Xangai passava e as pessoas sorriam. Eu sei que vocês já ouviram isso da minha boca algumas vezes em várias séries do Resgatando Juiz de Fora, que essa história que eu estou contando para vocês é uma história que anda em paralelo com a história de Juiz de Fora. É claro, a história dos trens não é diferente. Quando os trens começaram aqui na nossa cidade, Juiz de Fora ainda era um caminho, ainda estava se formando. E no decorrer desse tempo todo, além da gente resgatar essas memórias de todo esse tempo, a gente resgata também as memórias afetivas das pessoas, que também é uma marca registrada do nosso programa. Além da gente ter conseguido muito material bacana para contar para vocês, para mostrar para vocês, a gente também precisa contar neste episódio a história da última viagem do trem da Leopoldina, que aconteceu em 1972. E a gente vai contar essa história com personagens que viveram isso. Então, vamos lá, vamos em frente com mais um episódio sobre a história dos trens daqui da nossa cidade. Eu precisei resgatar mais uma vez as memórias bem lá de trás da ferrovia em Juiz de Fora. A partir da chegada do trem, vão ser constituídos também ramais de comunicação com o restante da região que hoje é a Zona da Mata. Em 1881, o cara de São João da Nepomuceno já podia chegar a Juiz de Fora por trem. E o trem fez isso de uma maneira muito rápida. Nós tivemos outro ramal importante, que é o da Leopoldina, que também chamava a estrada Juiz de Fora Piau, e que ele vai ligar Juiz de Fora até Rio Novo. E vai ter estações partindo da estação central da Leopoldina, paralela à da Dom Pedro. Esse ramal vai ligar Juiz de Fora até Rio Novo, criando estações. E a cada estação que isso vai criando, criou estação em Grama, Filgueiras, Coronel Pacheco, Goianá, enfim, cada local desse que vai criando uma estação, cria também uma espécie de desenvolvimento local para aquele ponto, né? Porque vem prestação de serviços, enfim, as estações eram sinônimos ali da aglutinação, naquele momento, né? De aglutinação de agência de correio, de serviços e comércio, né? É claro que os barões do café queriam se beneficiar, ter cada um deles uma estação no fundo do seu quintal. O trem veio exatamente fazer a ligação das regiões produtoras com o porto de exportação no Rio de Janeiro. Eles tinham muito poder, terras, escravizados, a produção econômica e, naquele momento, um meio de transporte incrível. Então houve um acordo e a Leopoldina adquiriu a estrada de ferro Juiz de Fora Piau, fez a ligação e ficou. Então era uma estrada muito bonita, tá? Trouxe muita, vamos dizer, ligação de Juiz de Fora com toda essa região. Inclusive, começou-se nos anos 20 a fazer uma linha em terceiro trilho, que a gente chama de bitola métrica, da estação de Juiz de Fora até Benfica, e depois no ramal de Benfica, que ligaria a Bom Jardim de Minas à rede mineira de viação. Então é interligar a Leopoldina, toda a região da Mata, com a região do sul de Minas e vertentes que tem lá. O trem Juiz de Fora ele é tão importante no início do século XX, que no ano de 1920, Juiz de Fora tinha 27 estações ferroviárias funcionando simultaneamente no seu município. 27. Obviamente contando essas estações da própria Estrada de Ferro Dom Pedro, como dos seus ramais, né? E são 27 estações ferroviárias simultaneamente, nós estamos em 1920. E isso era motivado, obviamente, primeiro, primitivamente, pelo café, que era o café era o grande elemento a determinar a localização dessas estações. E secundariamente, supletivamente, é que veio a importância dada aos passageiros. Quer dizer, o primeiro grande elemento definidor da localização era o café. Nós temos até 2 exemplos fantásticos aqui na nossa região, que na época pertenciam a Juiz de Fora, hoje não. Nós temos Souza Guiar e nós temos Cedo Feita
que são duas estações que foram criadas, bancadas, construídas com dinheiro de proprietários de cafeicultores. Eles pagaram a construção dessas duas estações. Por mais que as pessoas não tenham uma visão clara sobre isso, o trem passa a interligar Juiz de Fora com o restante do Brasil e o Brasil com todo o mundo. Assim, todos passam a compartilhar os mesmos momentos, sejam eles de prosperidade ou de crise. E o trem veio substituir, praticamente exterminar, com o modal de transporte que era, de certa forma, era recente, que era a União Indústria. Porque quando o trem chega, o trem veio de forma arrasadora, em todos os sentidos, né? Quer dizer, se o Mariano Procópio, ao abrir a União Indústria, ele fez uma evolução enorme em relação à Estrada do Alfred, porque ele tinha até um transporte através das suas diligências, né, da Mazepa, enfim, que transportava 14 pessoas, 16 pessoas, que transportava 400 quilos de café. Isso era, obviamente, que era uma evolução em relação à mula, em relação ao cavalo. Enfim, mas quando chega o trem, não há competição. O trem transporta toneladas, o trem transporta centenas de passageiros. E ele decreta, durante boa parte, durante bom tempo, o fim da União Indústria. E isso é um ritmo que vai até na década até 1929. Quer dizer, com a crise econômica mundial, com o fim da importância única do café, a região, de certa forma, ela entra em depressão econômica. E aí nós vamos ter um trem que vai ter que se virar para fazer outros tipos de transporte, ou começa a encerrar suas atividades. Então a Leopoldina continuou aqui, mas nos anos 50, com a saída do Brasil que houve da Segunda Guerra Mundial, nossas ferrovias, por não terem o apoio dos países que fabricavam as peças, Inglaterra, Estados Unidos, por causa da guerra, estavam numa situação muito ruim tecnicamente e de material. Então houve um acordo norte-americano deles fornecerem as verbas e o material, mas o Brasil teria de fazer uma reavaliação de suas ferrovias. As ferrovias que eram consideradas, vamos dizer assim, falidas, né? As que eram antieconômicas, ramais deficitários, trens, e nisso aí trouxe uma coisa muito ruim, que nós perdemos uma grande parte das nossas ferrovias, inclusive o nosso ramalzinho aqui. E esse ramal, o último trem foi em 1º de janeiro de 72. Existe um filme ainda que fez aqui da saída da cidade, e eu tirei aquela foto que perpetua aquilo ali. Então, olhando para essa foto, eu falei assim, engraçado, isso me traz uma lembrança que eu não sei qual que é. Quando eu vi meu avô e minha avó, os dois lá em cima, ele era o chefe da estação, e ela era radiotelegrafista, mas estava aposentada. E falei, pô, como é que meu avô conseguiu botar minha avó lá em cima, que ela mal andava? Né? Também não sei como é que foi. Eu falei, mas engraçado, eu lembro disso, eu estava aí. Aí eu olhei para esse moleque aqui, falei, eu sou esse moleque. Mas meu avô não ia me deixar ficar de chinelo, ele mal me deixava ficar de bermuda. Ele era chato. Aí que eu comecei a procurar mais, encontrei um outro moleque lá no lado de lá, falei, eu aqui, esse aqui sou eu. Então, estou eu aí na última fotografia do trem indo embora. Ainda guardei um cravo de linha, da retirada da linha, como recordação daquilo ali. Mas foi uma época muito triste que a gente via que as ferrovias nossas, que custaram tanto dinheiro ao erário público, a nós, que levaram tanta alegria, tantas pessoas, tantas saudades, né? As ferrovias, as estações eram um ponto de chegada de todos, né? Quando via um político, alguma coisa, né? As estações ficavam engalanadas. Quando a Leopoldina se encerrou, houve uma depredação geral.
eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu fiquei apavorado, que foi uma onda de gafanhotos a pegar as coisas e levar embora. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei com meu avô, eu lembro de ter falado isso com ele, o pai, eu chamava ele de pai, pai, esse pessoal está levando as coisas embora. Eu falei, meu filho, eu não posso fazer nada, está encerrado, eu não sou mais o chefe daqui. Então, com o passar do tempo, eu fui localizando algumas peças em algum lugar. Por exemplo, um marcador de passagem que tem ali, faz clac, clac, eu achei uma vez num botequim que a gente foi tomar cerveja, tinha um negócio lá com a flor em volta. O Castanon toca em um ponto importante, porque muito se fala sobre a nostalgia e o afeto em relação aos trens. Só que havia também um sentimento muito além desse dos trabalhadores da Leopoldina. Quando se encerrou, o sentimento não foi esse de dor, de nostalgia, foi um sentimento de que acabou, e agora? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Então, os funcionários, por exemplo, ficaram muito nervosos porque acabou o emprego deles. O que eles iam fazer? Então, conheço muita gente que entrou em depressão. Hoje a depressão, naquele tempo não era, né? Quem viveu ou trabalhou na ferrovia não consegue se afastar com facilidade. Aliás, nem quer deixar de ser lembrado dessa maneira. Anos depois da última viagem da Leopoldina, o Dirceu foi trabalhar na ferrovia, no fim da década de 70. Ele chegou até ao cargo de chefe do escritório regional da rede de Juiz de Fora. Eu sou ferroviário, aliás, tem muita gente que fala, eu fui ferroviário. Não, eu sou ferroviário, eu continuo ferroviário. E desde 1979. Em 79, nós estávamos assim no início, pouco tempo, coisa de não tinha 10 anos ainda, do projeto MBR, quando foi feita uma grande mudança, uma grande modernização. Inclusive, recente, a dieselização da frota, chegando às locomotivas diesel, que houve necessidade, inclusive, de uma grande adequação da linha para a passagem dessas locomotivas maiores. Além dos trens que ficaram guardados em nossos corações, como o trem da Leopoldina e também o Xangai, haviam outros. O pessoal fala muito no Xangai, mas nós tínhamos outros trens de passageiros. Nós tínhamos trens de passageiros regionais. O Xangai, Matias Barbosa, Benfica, mas nós tínhamos outros trens regionais aqui que também atendiam a população. Com o passar do tempo, né, com a melhoria das condições das estradas de rodagem e com o incremento da carga, esses trens foram ficando obsoletos, mesmo porque que não houve investimento. Você hoje falar no Xangai como um transporte de massa é até uma maldade com o passageiro, porque não existem condições de conforto. Você falar no Xangai hoje, naquelas condições, com os carros, com bancos de madeira e tudo, do jeito que ele era, como opção de turismo, excelente. Precisamos, para transformar o Xangai numa opção de turismo, precisamos fazer adequação da estação e oferecer alguma coisa. Não tem turismo sem souvenir, sem gastronomia. Quantas vindas, quantas idas, quantas chegadas, quantas despedidas, quantos amores e desamores nas estações, né? Então, o trem, principalmente para nós, mineiros, a gente costuma dizer que nas nossas veias correm vagões. Então, o trem com o mineiro é um negócio, uma coisa, vou usar o termo de mineiro, é um trem muito bom, né? Milton Nascimento, o Bituca e Fernando Brant eternizaram na voz de Elis a história das chegadas e partidas das pessoas nas estações. Nessa série, a gente está contando não apenas a história das pessoas, a gente está contando a história do trem aqui na nossa cidade. O início e o fim do Xangai, o início e a despedida também da Leopoldina. Esse aqui é um manobrador. Quando a locomotiva chegava ao fim de um dia de trabalho, nos trilhos mal iluminados da ferrovia,
Era ele que guiava o maquinista no finalzinho do seu trabalho, sempre com a sua lanterna. Ele era o último homem. Não é à toa que hoje existe uma analogia com relação aos times de futebol nos campeonatos. O lanterna é aquele que está na última colocação. Esse era o último homem. E não é à toa que a gente está começando o último episódio do Resgatando Juiz de Fora com ele. Eu vou abrir este episódio com mais um exemplo de como era a relação de amor entre os trabalhadores e o seu local de trabalho, a ferrovia. Neste caso, entre os maquinistas e as suas locomotivas, que eram batizadas com nomes próprios. As locomotivas tinham um nome. Todas. Veja só, a estrada, o transporte ferroviário é formado por pessoas. Hoje mudou muito, naquele tempo. Eram pessoas com menos instrução, mas com muita afeição. Então, quer dizer, eu trabalho nesse negócio aqui, um monstro de ferro, que faz barulho, quente pra caramba, mas eu estou todo dia, o tempo todo ali, então acaba dando nome. Quando o trem saía de Raul Soares ou de Rio Novo, avisavam aqui. Cada estação avisava onde estava, era o controle que tinha. Quando avisavam, eles falavam, está chegando a fulaninha, que é o nome da locomotiva, e não o prefixo dela. Todas têm um prefixo. Essa é a número 1, aquela ali está como número 7. Então todas têm um prefixo. Eles não usavam prefixo, usavam o nome. E aí já se sabia que chegava. E aí chamava o mestre de oficina, falava, está chegando a fulano de tal. O que tem que fazer nela? Hoje eu vou trocar a lona de freio dela para poder voltar. No passado, era muito comum os maquinistas irem num porto receber as suas locomotivas. Então elas viravam a segunda família, né? Era uma filha para ele. E nesse amor que ele pegava pelas locomotivas, ele batizava. Então, igual aqui no caso do museu, nós temos a Duquesa. Em Santos Dumont, a gente tem a Zezé Leone, né? E tem uma curiosidade nos apitos das Maria Fumaça. Cada máquina, cada maquinista tinha seu apito personalizado. E reza uma lenda que aqui em Juiz de Fora, mais precisamente no bairro Poço Rico, tinha um maquinista que ele tinha um amante nesse bairro, no bairro Poço Rico. Então, quando esse maquinista estava entrando na cidade, que ele começava a apitar no bairro Poço Rico, não só a amante dele, né, ele avisava, sabia que ele estava chegando, como, né, praticamente o bairro, né, sabia para quem que ele estava apitando, né? Todo mundo sabe que mineiro gosta de ouvir e de contar causos, não é? Então, você acha que com a história dos trens aqui da cidade ia ser diferente? Essas pessoas que nos ajudaram a resgatar as memórias daqui de Juiz de Fora, elas também contaram os causos que elas ouviram ou que elas viveram na época da ferrovia. Vamos escutar juntos? No tempo do telégrafo, só o chefe da estação é que podia operar o telégrafo. Ninguém mais. E me contaram que a estação de Lima Duarte tinha um chefe de estação e um auxiliar. E é lógico que o auxiliar, no intuito de um dia vir a ser inclusive um chefe de estação, ele aprendia ali. Então ele aprendeu o código Morse e ele aprendeu a operar o telégrafo. Mas ele não podia. Ele ajudava lá o chefe da estação. Um belo dia a chefia recebe uma mensagem no seguinte teor: favor, isso é uma mensagem que vinha assinada embaixo pelo chefe da estação. O chefe da estação morreu e o ajudante ficou numa situação difícil e mandou a seguinte mensagem: favor, mandar substituto, acaba de morrer. Começamos bem, vocês não acham? Ainda tem mais. O Monachese também viveu muita coisa na ferrovia. Ouviu muitas histórias de seu pai, sua grande inspiração para o seu trabalho. Isso aí o papai comentou. Ele estava lá no Paropeba, ele foi inspetor até Belo Horizonte, desse trecho todo. E um trem chegou lá faltando um vagão, o último vagão. Mas o que aconteceu, gente? Entraram no alto de linha e foram correr a linha. Nada de achar o vagão. Mas estava o vagão? Está embarcado, olha aqui na ficha de viagem. Olha aqui, olha aqui.
Aí quando chega perto de uma ponte, papai vê os trilhos lá meio amassados. Falei, isso aqui tá esquisito. Desceu, foi olhar. Ele tinha saído da linha, caiu no rio e o rio empurrou ele para debaixo da ponte. Então, para poder achar estava um pouco difícil. Aqui em Juiz de Fora tem histórias também, ali de Mariano Procópio. Papai era inspetor e ele tomava conta também do ramal de Lima Duarte. E um belo dia ele foi fazer uma inspeção. Lá tinha um conservador que tomava conta e tudo. Papai viu o maior ninho de João de Barro lá na linha. Aí pediu para tirar, e levou para o escritório e chamou: fulano, isso aqui, por que você não tirou? Isso aqui pode dar curto. E o João de Barro vai pegando tudo que tem, até pegadeira de fio, né? Nas linhas. Ah, doutor, eu fiquei com pena. Eu olhei lá para dentro e vi que ele tinha 2 filhotinhos. Ah, é? É por isso que eu não tirei. Falou assim: fulano, traz o João de Barro para cá, a casinha. Me mostra aqui como é que você viu lá dentro o João de Barro. Ele falou: é meio difícil, né? Tem mais causos, mas antes de continuar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A própria casa do Monachese tem histórias. Isso porque ele possui um acervo digno de um museu ferroviário. São relógios de estações, telefones, sinos, placas. Essas placas mostram a fabricação desses carros, locomotivas diesel. Tem aqui atrás de mim a da GE, uma compridinha que foi as primeiras locomotivas diesel que vieram dos Estados Unidos, da série U-23C, de 160 toneladas. E outras mais. Então, quando se baixava uma locomotiva, um carro, pela idade, por tudo, eles tiravam. Isso aí ficava julgado, então a gente ia colecionando isso aí. E muitos disso aí se perdeu, foram vendidos até como sucata. Então essa é a pequena história dessas placas aí que contam muito sobre a ferrovia. Sobre do Rio de Janeiro, antigamente, os carros de madeira eram tracionados locomotiva tipo América. Mas não dava mais conta, locomotivas antigas. Então a Central fez uma compra na Inglaterra, na Alemanha, desculpa, e comprou 20 dessas locomotivas muito mais possantes, funcionando a óleo diesel, algumas, para poder fazer o subúrbio do Rio. Com a eletrificação do subúrbio do Rio em 1937, essas máquinas foram distribuídas para São Paulo e até mesmo Juiz de Fora fazer o Xangai. Então, quando essas máquinas foram cortadas, o papai conseguiu uma placa dessa de recordação, e está aqui. Um dos relógios aqui de estação também foi vendido, foi comprado, que antigamente eles não davam muita atenção a esse material. Então, muitos dos ferroviários colocavam nas suas salas relógios, né, telégrafos, telefones e placas para enfeitar. Aposentava e levava para casa, porque aquilo ali já virava parte, né, da pessoa. E aqui também é a mesma coisa. Nós temos aqui o telefone, né, que foi de uma estação, e também um sino que foi comprado em Belo Horizonte, quando a SR2, em 79, fez uma venda monstruosa de peças de locomotiva, das estações, móveis. Então, arrematei esse sino que hoje está aqui, que é uma lembrança também das máquinas da Estreita. Eu quero ouvir mais histórias, mais causos. E vocês? Essa história vem desde o tempo de 1972, quando os japoneses fizeram trem-bala lá, na Olimpíada de 64, e fizeram inclusive com o objetivo de mostrar ao mundo e vender aquele trem. Então veio uma comissão de japoneses, embarcaram na motriz nossa, que é a antiga Litorino, no Rio, e foram até São Paulo. E para poder ver a linha e tudo. E estava na cabine o papai, o maquinista, o chefe do distrito e um japonês. E ali, a nossa motriz, ela em linha plana, ela chegava a 140 por hora. Para um trem era... E o japonês só estava assim: acelera, acelera, acelera. Só que naquela época não tinha ainda aqueles viadutos sobre a linha, era a passagem em nível. Papai uma hora lá falou: olha, se aparecer um carro, se aparecer um boi na linha,
vai sobrar caco de engenheiro para tudo que é lado aqui na motriz. Ah, graças a Deus consegui chegar em São Paulo. Quando chegou o papai falou assim, graças a Deus. Depois vieram os ingleses, em 76. Ofereceram um trem de alta velocidade. Vieram os alemães. E ultimamente vieram os italianos. Mas o que acontece é o seguinte, o investimento é alto, tem que se fazer uma coisa muito racional e principalmente vai ser uma competição muito grande com as companhias de aviação. Sim. Então, vamos aguardar para ver. Falando em projetos, o Castanon faz um trabalho na UFJF com alunos e mestrandos. São dissertações, ambiente construído, um livro sobre a Leopoldina que em breve será lançado e um projeto de futuro para a região de Juiz de Fora. Tomar uma ideia da ferrovia ligada ao futuro da região. Nós temos o nosso aeroporto, ISA. Então, ISA, Juiz de Fora, você leva mais de 1 hora, ou de ônibus ou de carro. E todo o trecho da ferrovia da Leopoldina, ele passa pelas cidades, Goianá, Rio Novo, e, para você ter uma ideia, o eixo do aeroporto é exatamente onde passava a estrada de ferro. Tá? O aeroporto foi construído ali por quê? Menos retrabalho. Ali já era plano, já era reto, e tal, tangente e tal. Então, a ferrovia passa ali. Então, o projeto que a gente vinha desenvolvendo é de fazer um trem, uma ligação ferroviária entre esse aeroporto e Juiz de Fora. Ah, mas não tem demanda. Não, mas aí nós precisaríamos desenvolver o aeroporto, transformá-lo num hub de carga ou num hub de passageiros, e esse trem faria a viagem de Goianá, de Rio Novo, até Juiz de Fora, com todas as paradas, e levaria só 15 minutos. Ah, mas um trem não anda rápido? Um trem anda. Um trem em alta velocidade, não 600 km por hora. Um trem de 80 km por hora, porque não tem nada que atrapalhe. Então ele faria a viagem parando 3, 4 minutos em cada estação e chegaria em Juiz de Fora numa estação aqui. A nossa ideia é que a gente reestruturasse esse museu para ele ser transformado também numa estação de recepção de passageiros. Ou outra, depende do projeto. E esse seria um grande projeto indutor de desenvolvimento para essa região novamente, e partindo do princípio de que a ferrovia era um indutor de desenvolvimento. E se a gente fizer isso, a gente também está fazendo um trabalho de indução de desenvolvimento dessa região. Vamos voltar ao mesmo modo como começamos esse episódio, o amor do trabalhador pela ferrovia. O Dirceu conta o que aconteceu em 1996, quando ocorreu a concessão de uso da rede ferroviária. Autoridades da área de preservação do patrimônio da Rede Ferroviária Federal, do Ministério dos Transportes, tudo estiveram em Juiz de Fora para levar todo esse acervo do núcleo histórico ferroviário, que tinha sido inaugurado em 1985, se não me engano. Eu acho que foi 1985. E tudo isso ia embora. E isso seria lamentável para a cidade, um acervo riquíssimo. Essas locomotivas que a gente vê aqui, isso tudo seria levado embora. À época, eu fui ao prefeito Tarcísio Delgado, que da mesma maneira que eu achou seria isso um absurdo, ele designou o então superintendente da Funalfa, José Alberto Pinho Neves, e junto nós viabilizamos um convênio e conveniamos esse acervo e não permitimos que ele fosse embora. Senão hoje nós não teríamos esse núcleo histórico ferroviário. Esse acervo ficou aqui, por isso a prefeitura que administra. Eu preciso dizer para vocês que cada vez mais eu estou apaixonado por essa cidade. Cada vez que eu conto uma história nova, cada vez que eu resgato um pouquinho mais das memórias de Juiz de Fora, eu me apaixono mais por essa cidade. A história dos trens não foi diferente. Eu não vivi essa história que eu estou contando para vocês. Eu não vivi pessoalmente, eu não vivi de corpo presente. Mas eu posso dizer que à medida que eu fui contando os episódios para vocês, que eu fui conversando com as pessoas, que eu fui aprendendo um pouquinho a respeito do assunto, eu fui vivendo sim no meu coração
todos esses momentos. E que história rica! Eu espero que vocês tenham gostado. Foi a história dos trens daqui da nossa cidade, a história dos trens de Juiz de Fora. Eu espero vocês agora para uma próxima série, para os próximos episódios de uma nova história, dos resgates de memórias que a gente vai trazer para vocês.